camisas é uma das maneiras da gente ofertar para esse projeto de Impacto Espiritual, tá bom? As camisas têm lá a marca do Impacto Espiritual desse ano, né? Cidade Santa, representando a igreja, e R$30 cada camisa. Os irmãos poderão adquirir para abençoar o Impacto Espiritual. Queridos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre a ceia do Senhor, né? Achei esse momento oportuno. Deus também colocou essa palavra no meu coração ontem, na sexta-feira, né, anteontem, para ministrar para os irmãos, tá bom? A vida que nós temos no reino de Deus é uma vida de comunhão, né? O Senhor Jesus, Ele preparou essa vida para nós, né? Ele veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, e enquanto Jesus estava aqui no mundo, Ele teve uma vida de intensa comunhão. Ele andou com um grupo de discípulos, né? Um grupo mais chegado, 12 discípulos, mas tinha mais, né, 70 discípulos que caminhavam com Ele. Então Ele viveu intensamente essa comunhão para mostrar para nós qual o modelo de vida que Ele quer que a gente viva, né? A nossa vida não consiste em fazer reuniões, né? Consiste em relacionamento, comunhão, né? Desde que o homem pecou, Deus ele buscou desde lá no início retomar essa comunhão com o homem, né? Mas por causa do afastamento que foi provocado pelo pecado que Adão e Eva cometeram com Éden, essa comunhão nunca era plena, né? Nunca era perfeita, até que Deus se fez carne na pessoa de Jesus e habitou entre nós, né? Como diz o Evangelho de João capítulo 1, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então Ele veio para nos mostrar esse estilo de vida que faz parte da vida celestial, né? Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas eles vivem em plena comunhão, em plena unidade. E Deus ele planejou fazer cada um de nós participante dessa unidade, né? Essa comunhão. Então a ceia do Senhor, ela é algo que expressa isso aí. Não há nada que expresse mais a comunhão, né? O amor de Jesus do que a ceia, né? A ceia ela expressa isso aí, né? Eu sei que na igreja evangélica há um costume de chamar a ceia do Senhor de Santa Ceia, né? Ninguém vai perder a salvação por isso, né? Mas não é um nome bíblico. O nome bíblico é ceia do Senhor, embora em apenas uma citação, 1 Coríntios 11, né? Mas esse é o nome da ceia, ceia do Senhor. Foi Ele que estabeleceu, né? Então não é Santa Ceia, porque às vezes as pessoas têm esse costume de chamar uma coisa de santo, como se aquilo fosse, digamos assim, santificar alguém, né? Mas a ceia não santifica ninguém. A ceia é a ceia do Senhor, não é Santa Ceia, tá bom? Muitas pessoas também pensam que a ceia ela é um ritual, mas nós não encontramos na Bíblia nenhuma afirmação que sustente, né, esse pensamento. Outros pensam que a ceia representa o corpo e o sangue de Jesus. Isso também não está na Bíblia, né? Quando Jesus ele pegou o pão e partiu, ele falou assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. E depois ele falou que o cálice era o sangue da nova aliança, né, que seria derramado em favor dos nossos pecados, né? Então, amados, existem algumas perguntas que a gente precisa esclarecer. O que é a ceia do Senhor, né? Essa é a primeira pergunta que eu quero meditar com vocês nesta manhã. A ceia do Senhor ela é uma ordenança, é uma das ordenanças mais importantes que o Senhor Jesus nos deu. Aliás, assim, há duas ordenanças na igreja: batismo das águas e ceia. São duas coisas que todo discípulo de Jesus precisa passar por essa experiência, né? Abrindo um parênteses aqui para falar sobre o batismo das águas, eu já vi situações em que pessoas estavam vivendo anos frequentando a igreja sem serem batizadas nas águas, né? E por outro lado, há essa questão, uma visão equivocada de que a pessoa precisa se preparar para ser batizada nas águas, ela tem que
novos convertidos para ser batizados. No entanto, a gente não precisa se preparar. Morto não se prepara para nada. Enquanto você não é batizado nas águas, está morto espiritualmente. Mas a partir do momento que você desce as águas, você nasce de novo, né? Então cada um de nós aqui que foi batizado passou por essa experiência. Nós nascemos de novo, porque o nascimento que nós tínhamos era o nascimento no pecado. Fomos gerados em pecado pelos nossos pais e a gente precisava que isso fosse corrigido. A maneira de corrigir foi o que Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então era a única maneira de corrigir esse nascimento torto que nós tivemos. Nascemos em pecado, mas aí através do batismo nas águas nós nascemos do alto, nascemos de novo. Amém, queridos? E fomos unidos a Cristo, fomos revestidos de Cristo. E no momento que fomos batizados nas águas, aquele ciclo de escravidão que acontecia na nossa vida, ele foi rompido. Porque quando Paulo fala sobre o batismo nas águas ali em Romanos 6, ele falou que o pecado não terá mais domínio sobre vós, né? Portanto, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, no momento que fomos batizados nas águas, fomos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado e vivificados para Deus. Então, no momento que a gente é mergulhado, a gente é sepultado com Cristo. E no momento que levanta das águas, a gente ressuscita para andar com Ele em novidade de vida. Então, a morte e a ressurreição de Jesus deixam de ser uma história que nós ouvimos e passa a fazer parte da nossa história. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Não é? Então, essa é uma das ordenanças, o batismo das águas. A outra ordenança é a ceia do Senhor. Jesus, antes de ser morto, ser preso, ser crucificado, ele estabeleceu essa ordenança, né? Fazer isto em memória de mim. Então a ceia do Senhor é uma ordenança para a nossa vida. O Senhor Jesus, ele instituiu a ceia enquanto estava comemorando a Páscoa com seus discípulos. Isso aconteceu algumas horas antes dele ser traído por Judas e ser preso, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22, de 14 a 20. Os irmãos vão projetar também esse texto, né? Diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Né? Então, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança de Jesus. A ceia do Senhor também, ela é a maior festa espiritual que nós celebramos na igreja. Né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ordenou a eles que celebrassem várias festas espirituais. Né? Uma dessas festas era a Páscoa. Então, a Páscoa, ela fazia com que o povo lembrasse do tempo que foi escravo no Egito. Né? Eles comiam pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro. Então, as ervas amargas eram para lembrar do tempo de escravidão. O pão sem fermento era para mostrar que Deus queria um povo puro, sem mistura, um povo que vivesse em santidade, porque Ele disse assim: sede santos porque eu sou santo. Então Ele é um Deus santo, e para andar com Ele, a gente precisa viver em santidade também, né? Então a Páscoa, ela lembrava, fazia com que o povo lembrasse disso. E aí, quando Jesus estabeleceu a ceia, a partir de então a igreja passou a comemorar a ceia do Senhor, celebrar a ceia do
Senhor. E a ceia fala daquilo que Jesus fez por nós, né? Fala da morte dele. Seu corpo foi moído por causa das nossas transgressões e o seu sangue foi derramado na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, assim como a ceia falava de que o povo foi escravo, mas que agora era livre, a Páscoa falava que o povo de Israel foi escravo e depois estava como um povo livre. Da mesma maneira, a ceia do Senhor, ela fala isso. Antes éramos escravos, né? E antes nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. A partir do momento que fomos unidos a Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus. Aí a família de Deus, como toda família tem o costume de sentar para fazer refeições, né? Ter uma mesa posta para refeições. No reino de Deus, a família de Deus, ela participa desse banquete espiritual que é a ceia do Senhor, né? E na ceia nós lembramos toda vez que ceamos, olha, o pão, né? O corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões, o sangue de Cristo, aquele sangue que foi derramado e que foi suficiente para aplacar a ira de Deus, e através deste sangue precioso fomos justificados, fomos santificados, né? Fomos tornados dignos de comparecer dentro da presença do Santo dos Santos, na presença de Deus. Antes desse sangue precioso, nós éramos indignos, mas pelo sangue fomos tornados dignos, né? Nós fomos justificados, né? Isaías 53, 4 e 5 fala sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, que coisa tremenda, é uma verdade tremenda, porque quando nós lembramos, participamos da ceia, nós lembramos disso. Cristo, o nosso amado, Ele deu a vida por nós, não é? E o que acontece é o seguinte, irmãos, hoje, talvez alguém disse assim, se sinta sozinho no mundo, né? Mas Jesus, Ele esteve sozinho no Getsemane, para que nunca mais estivéssemos sozinhos. Ele esteve sozinho na cruz, para que nunca mais estivéssemos sozinhos, não é? Por amor a mim e a você, o Pai e o Espírito Santo tiveram que romper a relação com Jesus na cruz, porque Ele estava carregando os nossos pecados. Deus é santo, né? E Deus colocou os pecados sobre Jesus. Ele derramou toda a sua ira, Ele castigou no corpo de Jesus os pecados de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje você não está sozinho mais, o Senhor está com você, e você tem uma família ao seu redor, você tem irmãos, não é? Isso foi uma obra tremenda que Deus fez em Cristo ali na cruz. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a ceia, ela traz o sacrifício de Cristo e traz a comunhão, não é? Somos participantes da mesa do Senhor, o banquete que Ele preparou para a sua família, para os seus filhos, não é? Assim como a Páscoa para o povo de Israel era um banquete que Deus preparou para eles, para lembrar. Antes nós éramos escravos, ervas amargas, né? Estávamos amargando a escravidão do Egito. Hoje estamos livres, estamos na terra prometida, a terra que manda leite e mel. Então eles comiam a Páscoa para relembrar estas coisas, serem gratos a Deus. E nós participamos da ceia para que nos lembremos: éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, e éramos inimigos também das pessoas, mas Deus em Cristo
ele fez com que Cristo destruísse na cruz a inimizade, toda a inimizade, e de ambos os povos, né, de judeus e gentios, ele fez um só povo, o povo de Deus. Então não há acepção de pessoas, não há judeu, não há grego, não há nenhuma nacionalidade diante de Deus, né? Diante de Deus somos filhos, né? Graças a Deus por isso. Na ceia também nós celebramos a ressurreição de Jesus, pois ele ordenou que façamos isto em sua memória até que ele venha, né? A ceia também ela fala da unidade da igreja. Essa unidade foi estabelecida por Jesus, pois o seu corpo foi moído para que sejamos um só corpo, né? É exatamente por isso que a ceia não é um ritual. Ela não acontece somente nesse momento. Nós participamos da ceia sempre que a gente faz um domingo no mês, no primeiro domingo, normalmente é assim. Mas a ceia não é um ritual, a ceia não é só esse momento. A ceia é a nossa maneira de viver. É por isso que a gente precisa viver em comunhão como Jesus viveu, né? Tanto que lá no início, quando Jesus ele foi assunto aos céus, os discípulos eles faziam banquetes, eram as festas chamadas de ágapas, né? E nestas festas eles comiam a ceia do Senhor, mas era um banquete, era um momento que eles estavam ali comendo juntos. Eles perseveravam nisso também, no partir do pão, nas orações, doutrina dos apóstolos. Em cada alma havia temor, né? Então eles faziam esse banquete, e aí no meio do banquete se celebrava a ceia do Senhor. Então, amados, ela, como eu falei, a ceia não acontece só nesse momento em que nós comemos o pão e bebemos o cálice. Acontece na comunhão que temos como igreja do Senhor. A ceia, ela é o próprio Jesus. Vamos ler o texto de João, capítulo 6, né? Vamos ler alguns versículos, 2 versículos salteados e depois uma sequência, né? João capítulo 6, versículos 35 e 51. Então, João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Jesus é o nosso pão, o nosso alimento, não é? Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo falou assim: você não está com fome, não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Jesus disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós não vivemos da comida material, embora precisemos dela para que a gente seja fortalecido, né? A gente come, se alimenta todos os dias, mas o nosso alimento, que nos mantém de pé, né? Que faz a gente perseverar, que faz a gente ter um coração cheio de gratidão, é o pão vivo que desceu do céu. Ele veio para alimentar a todos, né? Aquele que tem fome, vem a mim; aquele que tem sede, vem a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse isso para a multidão, embora aquelas pessoas não entenderam o que Jesus estava falando, né? Mas hoje nós entendemos pela revelação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Versículo 51, João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí Jesus ele foi mais profundo do que na primeira afirmação dele. Ele falou que ele era um pão, mas que esse pão era a sua carne que seria dada em favor do mundo, não é? Agora nos versículos 53 a 56. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que profundo isso aqui, palavras tremendas de Jesus, né? Que ele falou assim que antes mesmo de ele estabelecer a ceia, e antes mesmo de ir para a cruz, ele já estava falando,
da sua carne que seria oferecida em sacrifício ali na cruz e do seu sangue que seria derramado na cruz. E ele falou que nós deveríamos comer a sua carne e beber do seu sangue para ter vida eterna, para ter comunhão com ele, né? E ele falou assim: olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Então é exatamente por isso que a ceia ela aponta para essa unidade da igreja. Nós nos alimentamos de Cristo, comendo da carne dele e bebendo do seu sangue, né? Comendo o pão e bebendo o cálice, né? Mas irmãos, o pão, muita gente pensa que assim, esse pão que nós comemos ele se torna corpo de Cristo dentro de nós, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Quando Jesus ele fala assim, isto é o meu corpo, é porque assim, se nós participamos da ceia do Senhor e nós temos comunhão plena, nós temos uma comunhão verdadeira, vivemos em amor, cuidamos uns dos outros, servimos uns aos outros. Então esse pão que nós comemos na ceia verdadeiramente ele é a carne de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja. Então digamos assim, é controverso a gente dizer que é corpo de Cristo, a gente participar da ceia e viver e brigar uns com os outros, né? E ter relacionamentos quebrados na igreja. É uma controvérsia, é uma coisa que não combina, não condiz com a nossa nova natureza, com a nossa maneira de viver. Fomos chamados para viver em paz, né? Fomos chamados para viver em amor, fomos chamados para viver em comunhão. Então, quando nós participamos desse momento aqui, no dia a dia a gente precisa viver uma vida de ceia. Se comemos do corpo de Cristo, o pão que é o corpo de Cristo, bebemos do seu sangue, no dia a dia temos que andar em comunhão. Porque se nós não andarmos em comunhão, esse momento aqui de comer o pão e beber o cálice não adianta para nada, ao contrário, ele vai fazer mal para a gente, né? Mais à frente eu vou comentar sobre isso. Então, amados, Deus ele fez de nós a sua família, né? Nos uniu em um só corpo. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos afirmando, reafirmando a cada dia a aliança que temos uns com os outros, né? Eu nunca vi um tempo em que pessoas migram tanto, né, de uma congregação para outra. Então não tem aquele senso de aliança, de compromisso, né? Mas a gente vê que na história da igreja isso se perdeu. Mas assim, o projeto de Deus é que a gente ande junto com os irmãos, que só a morte separe um do outro, um irmão do outro, ou se for enviado para algum lugar. Por exemplo, em 93, mais de 93, né, nós começamos a andar junto com o Carlos, Jaceman, Edivaldo, né, os irmãos que eles vieram, né, de outra congregação para cuidar da gente, né, vieram para nos pastorear. E aí, a partir do momento que eu comecei a andar junto com esses irmãos, eu disse assim: olha, eu quero andar junto com esses irmãos até os meus últimos dias, né? E de lá para cá a gente já está junto, né? De 93 a 2026, né? Vamos fazer 33 anos, né? Que estamos juntos, né? No Senhor. Então, isso precisa acontecer na igreja. Na igreja não pode haver quebra de aliança, não pode haver, por exemplo, irmãos que se separam porque briguei com tal irmão, então não estou concordando com aquilo que ele crê, né? Tanto é que assim é possível a gente conviver com irmãos que pensam diferente da gente em determinados aspectos da Bíblia. A gente só não tem como a gente comungar com alguém que não tem Jesus como Senhor. Aí não, porque Jesus ele é o Senhor. Isso é uma verdade bíblica inegociável, indiscutível, né? Não tem como a gente dizer, mas assim, existem coisas que são questões de interpretação, né? A gente crê de uma forma, outro irmão crê de outra, mas somos um em Cristo, né? E a gente precisa olhar para o outro irmão, mesmo que ele pense diferente de nós, e dizer assim: você é meu irmão, e amar este irmão com toda intensidade, né? Afinal de contas, a Bíblia, quando ela fala do amor que nós devemos ter uns pelos outros, ele fala de entranháveis afetos e compaixões. Não são estranháveis, são entranháveis, né? Então vem das entranhas. Então a gente precisa viver intensamente esse amor. Então assim, somos um em Cristo, né?
dentro da mesma congregação e com irmãos que são de outras congregações. A Igreja de Jesus aqui em Salvador, ela não se resume a este grupo aqui ou outros grupos. São todos os irmãos nascidos de novo, que têm Jesus como Senhor das suas vidas, que estão salvos, né? Foram libertos do pecado e que amam Jesus como nós amamos. Então, há uma quantidade enorme de irmãos espalhados pela cidade toda, né? A Igreja de Jesus, ela é uma só. Eu sei que a gente vê hoje coisas que nos assustam, né? Mas, assim, a gente ora pela unidade da igreja e eu creio que, assim, a noiva que Jesus veio buscar não é uma noiva defeituosa. Lá em Efésios 5 fala que Jesus ele está lavando a sua noiva com água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma noiva pura, né? Sem mancha, sem mácula, santa, né? Irrepreensível. Então é essa noiva que Jesus veio buscar. Mas, naquilo que depende de nós, precisamos ter um esforço diligente, como está lá em Efésios 4, para preservar a unidade do Espírito. Então esse esforço diligente fala de a gente passar por cima de interpretações bíblicas, né? Passar por cima de astrologias, mas ficar com aquilo que está na Bíblia, que está claro. Jesus não deixou dúvida nenhuma para nós. E se há algum assunto que a gente não consegue entender direito, não cabe a nós ficar fazendo especulações, né? A gente vai receber o esclarecimento lá na eternidade com Cristo. Muitas coisas que nós não entendemos aqui, vamos entender lá, né? E quando, por exemplo, muita gente discute, Jesus vai voltar antes da grande tribulação, e aí vai arrebatar uma parte da igreja, e vai, no meio da grande tribulação vai acontecer isso, não importa, o que importa é que Jesus vai voltar. Se é antes, se é no meio, se é depois, se vai ter milênio, se não vai ter milênio, não estou nem aí para isso. O que importa é que Jesus vai voltar. Eu estou apegado nisso, é isso que me motiva, é isso que eu anseio, é isso que eu desejo, é ver Ele rasgando os céus com poder e grande glória. Eu desejo ouvir a trombeta soando. Eu sei que para que isso aconteça, ainda tem um longo caminho a percorrer. O Evangelho tem que ser pregado a todas as nações e então virá um fim, tá bom? Amém. Mas voltando para o assunto da ceia, tem um outro texto também que eu quero ler aqui, 1 Coríntios 10, 16 e 17, né? Diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, somos um só. Às vezes a gente fica, como é que eu diria, olhando assim, poxa, mas irmão fulano de tal é tão diferente de mim. A gente fica, às vezes, querendo que as pessoas sejam parecidas com a gente, mas assim, Deus ele é tão poderoso que Ele fez nesse universo aí de mais de 7 bilhões de pessoas, não tem uma pessoa que seja igual a outra. Todas são diferentes, porque Deus ele tem esse poder de fazer essa diversidade. Ele é detalhista, né? Mas assim, a cruz ela nos une. A cruz ela faz com que as diferenças desapareçam, né? E se torna um só corpo, um só povo. Sermos diferentes é uma bênção, né? Você vê que até na questão das funções da igreja, dos dons espirituais, Paulo ele chega a falar em Coríntios, né? Por acaso todos são mão, todos são orelha, ou nariz, ou olho, ou pé? Imagina que confusão seria se o nosso corpo, todos os órgãos fossem a mesma coisa, né? Cada órgão do corpo, cada parte tem uma função. No corpo de Cristo é a mesma coisa, né? Inclusive assim, Deus ele não deu todos os dons a uma congregação só. Tem uma congregação que ela é mais assim, carismática, tem muitos dons espirituais. Outra congregação ela é mais evangelística. Outra congregação ela é mais voltada para louvor e adoração. Então Deus fez isso de propósito, para que a gente seja completo no relacionamento uns com os outros, né? Ninguém tem toda a plenitude, porque senão isso causaria soberba. Se determinada congregação ela tivesse todos os dons, todas as coisas que Deus preparou, não, Ele deu para cada um uma parte, para que nos unamos, para que sejamos um
somos um só corpo. Uma outra coisa também que às vezes eu fico pensando, né? Eu acho interessante é o ambiente onde Jesus celebrou a ceia pela primeira vez. Né? Porque se a gente for comparar o ambiente em que a Páscoa foi estabelecida, era um ambiente ali que o povo estava naquela apreensão, né? Eles iriam sair do Egito, eles viram que Deus operou ali, trazendo a última praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Então o povo já estava preparado para sair, então eles já estavam sentindo o gostinho da liberdade, né? Eles seriam libertos ali do Egito, sairiam do Egito, mas ali naquele momento em que Jesus celebrou a Páscoa, ele estava andando com aqueles discípulos 3 anos e meio. Tudo que Jesus falava, eles não entendiam. Eles ficavam discutindo entre si para ver quem era o maior, pensando em pedir a Jesus, ó Senhor, e chegaram a pedir, né? Permite que um se aceite à tua direita, outro à tua esquerda, e a maior parte do tempo eles estavam brincando. Não, eu sou o maior, e Jesus teve que corrigir aqueles discípulos várias vezes. Eles não estavam entendendo nada. E Jesus sabia que no momento, depois daquele de celebrar a ceia, de instituir a ceia, Judas iria traí-lo. Na hora que os soldados viessem para prender Jesus, os discípulos iriam fugir e iam abandonar Jesus. Então ele ficaria sozinho. Mesmo sabendo disso, ele desfrutou aquele momento com seus amigos, com seus discípulos, né? Ele foi, primeiro pediu para eles prepararem aquela casa, comprarem os alimentos, né? Arrumarem tudo, e aí chegando ali, não tinha uma pessoa para lavar os pés deles, e essa função era sempre de um escravo, mas era um escravo de outra nacionalidade, porque para um judeu era humilhação lavar o pé, ainda que fosse do seu conterrâneo, né? Mas era humilhante. Então era um escravo de outra nacionalidade que lavava os pés de alguém que chegava na rua. E aí Jesus foi, tirou a roupa de cima, colocou uma toalha, pegou a bacia, começou a lavar os pés daqueles discípulos e falar com eles aqui: olha, isso que eu estou fazendo vocês não estão entendendo, porque eu, sendo o Senhor e Mestre, fiz isso com vocês devem fazer isso uns com os outros, vocês devem dar a vida uns pelos outros, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. É um novo mandamento que eu vos dou. E aí, ele sabia que quando terminasse aquele momento tão maravilhoso, aquele momento de comunhão com os seus amigos, que aconteceriam todas aquelas coisas, né, que, humanamente falando, seriam verdadeiras tragédias, né? Um amigo íntimo trair a gente, os outros amigos abandonarem, né? Quando a gente está numa situação de perigo, o que a gente espera de um amigo é nunca ser traído por um amigo, né? E não ser abandonado, não ser deixado para trás quando há perigo. Nós desejamos que os amigos nos amparem na hora de dor, na hora de perigo, mas ele sabia que seus amigos o abandonariam, mas ele não deixou de fazer o que tinha que fazer. Lá em João 13 fala que Jesus, sabendo que estava chegando a hora de passar para o Pai, tendo amado os que estavam com ele, amou-os até o fim, né? Eu sei que talvez se algum de nós soubesse que é o último dia da nossa vida, a gente, vou querer ir para uma praia, eu vou querer me divertir, eu quero, né, fazer alguma coisa para terminar de aproveitar essas 24 horas de vida que eu tenho. Jesus não. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia de melhor, amar, né? Sabendo que estava chegando a sua hora de passar para o Pai, né? Tendo amado os que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim, né? Amou ao ponto de sendo o Senhor e Mestre se humilhar daquela maneira, lavando os pés, né? Tanto que na hora aquilo chocou tanto, não os outros, mas Pedro, porque Pedro sempre era muito espontâneo. E aí Pedro: Senhor, não, de maneira nenhuma, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque Pedro sabia que era humilhante, e ele sabia, e Jesus era mestre, eles amavam, eles consideravam Jesus uma autoridade sobre a vida deles, mas Jesus falou: não, Pedro, se eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, né? Aí ele falou: Senhor, então lava também a cabeça. Não, Pedro, deixa de ser exagerado, porque Pedro era 880, né? Aquele que já tomou banho está limpo, né? Então, eu vou lavar somente os seus pés, né? E vocês já estão lavados,
Aí só Judas que não estava com o seu coração limpo, porque ele já tinha dado lugar para ser usado por Satanás para trair o Senhor Jesus. Mas os outros estavam purificados pela palavra que Jesus estava dando para eles. E aí naquele momento, Jesus amou aqueles discípulos. E uma coisa interessante que mostra o amor de Jesus, além de ele ter lavado os pés, ele se humilhou daquele jeito de lavar os pés dos seus discípulos. Na hora da ceia, quando ele partiu o pão, ele molhou um pedaço de pão no vinho e levou a boca de Judas. Né? Esse tipo de gesto carinhoso, de gentileza, isso era feito com o amigo mais íntimo, né? O amigo mais próximo, o amigo que nós consideramos mais. Foi assim que Jesus considerava Judas, era assim que ele considerava Judas. Tanto que na hora que Judas veio com os soldados, né, e beijou Jesus é outra coisa também, que ele era um homem do povo, ele era simples, então ele não tinha nenhuma pompa, nenhuma aparência, nenhuma formosura. Então no escuro ficaria difícil para aqueles soldados reconhecerem quem era o Cristo, né, quem era Jesus. E aí Judas combinou: olha, eu vou dar um beijo nele, aí vocês vão e já podem prender. Aí Judas veio, deu um beijo em Jesus, e Jesus, com o coração cheio de amor e o olhar cheio de amor, ele falou: amigo, a que vieste? É porque Jesus, ele considerava Judas como amigo. Judas não considerava ele assim, tanto que foi capaz de traí-lo, né? Mas ele considerava Judas assim, né? Amigo, a que vieste? Por isso nós temos a certeza, irmãos, que aquele ambiente onde Jesus celebrou a ceia com seus discípulos era um ambiente de amor. Ele, sendo Senhor e Mestre, né, lavou os pés deles, depois serviu pão e vinho, e ainda serviu o bocado molhado na boca do traidor. Né? Então, a ceia, ela fala da unidade da igreja exatamente por isso. O local, o momento em que a ceia foi estabelecida, o momento em que Jesus instituiu a ceia, ele estava com seus discípulos, seus amigos mais chegados. Ainda que aqueles homens não estavam entendendo o que Jesus ensinou e o que ele fazia, mas depois, quando veio a luz, através da revelação do Espírito, veio clareza na mente e no coração deles, eles puderam entender. Tanto que Jesus, quando Pedro recusou, né, que Jesus lavasse os pés dele, ele falou assim: olha, o que eu estou fazendo com você agora, você não entende agora, mas você vai entender depois. Né? Então ele viu o quanto Jesus se humilhou e foi servo durante todo aquele tempo que andou com eles. Né? A ceia, ela fala da unidade da igreja, do amor. É por isso que não é só esse momento, é toda a nossa vida. Precisamos viver em amor, precisamos viver em comunhão. E isso não quer dizer que não vão, coisas desagradáveis não vão acontecer na nossa caminhada. E a gente está lidando com pessoas. Se houvesse alguém perfeito aqui na terra, né, já estava todo mundo arrebatado no céu. Temos falhas, temos, né, fraquezas, mas o mais importante de tudo é o seguinte: não é isso que temos falhas ou fraquezas, é que a gente não fique nisso. Se a gente pecou, errou, precisa pedir perdão. Se o irmão pecou contra nós precisamos perdoar. E aí, no momento que a gente vai participando dessa coisa maravilhosa, que é comer a carne de Jesus e beber do seu sangue, e esse momento está respaldado por uma vida de amor, uma vida de unidade. Não é só um ritual, não é só um momento. Então, é importante que a gente entenda isso. A ceia, ela fala do sacrifício de Jesus por nós, mas ela fala também da unidade da igreja, da vida que nós temos em Cristo. Uma outra coisa também que é importante a gente considerar é o seguinte: que a ceia, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, e quando nós estamos vivendo da maneira como Deus estabeleceu, nós desfrutamos destas bênçãos que a ceia traz. A ceia pode se tornar uma maldição na vida de alguém que não está vivendo da maneira como Deus estabeleceu. Como é isso, né?
Existem coisas que nos impedem de desfrutar das bênçãos que a ceia traz. Mas que coisas são essas, né? Falta de comunhão com os irmãos, falta de relacionamento, falta de perdão, a falta de sujeição, porque lá em Efésios 5 fala que para a gente ser cheio do Espírito, um dos requisitos é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se eu tenho uma vida independente, se não me sujeito a ninguém, se eu não presto contas da minha vida para ninguém, né? Aí, na hora que eu participo da ceia, é uma mentira. Mas se eu me sujeito, se eu ando na luz, se eu tenho uma vida de relacionamento com os irmãos, uma vida de amor, se eu tenho uma aliança, se eu faço parte de um povo, se eu pertenço a um povo, a hora que eu vou comer pão e beber do cálice, é um momento verdadeiro. E aí eu vou receber do Senhor as bênçãos que Ele preparou para mim. Ele falou assim: aquele que se alimenta de mim viverá para sempre. Aquele que se alimenta de mim permanece em mim e eu nele. Então, se a gente não tem uma vida de comunhão e a gente come a ceia, não está se alimentando de Cristo. A gente está comendo condenação, né? Isso está lá em 1 Coríntios 11, de 27 a 30. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. No decorrer da minha vida, irmãos, em um passado remoto, graças a Deus, eu vi cenas muito tristes, né? Eu já vi pessoas que não participavam da ceia porque elas tinham brigado com alguém e elas não queriam fazer as pazes, não queriam se reconciliar. E aí eu via irmãos que na hora que passavam para distribuir o pão e o cálice, né, recusavam pegar o pão e o cálice. E aí a gente já sabia que era esse o motivo, né? Estava brigado com alguém, né? Quando a Bíblia diz assim: examine-se, pois. A Bíblia não fala que a gente tem que deixar de participar da ceia, fala para a gente se examinar. Esse exame não é somente na hora de participar da ceia, em todo o tempo, né? A gente precisa todos os dias fazer um exame que está lá no Salmo, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Senhor, sonda meu coração. Senhor, vê se aí há um caminho mau, purifica-me. Então a gente precisa todos os dias fazer esse exame. E também na hora da ceia, de participar da ceia do Senhor, a gente precisa se examinar. E aí, irmãos, graças a Deus que nunca mais eu vi cenas como essa, de irmãos que se recusam a participar da ceia porque estão brigados com outros, né? Nunca mais eu vi isso. Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Às vezes pode acontecer de irmãos que estão brigados um com o outro, não estão fazendo as pazes. Mas se está acontecendo isso, eu peço encarecidamente, eu vou fazer como Paulo fez em Romanos 12, né? Rogo-vos pelas compaixões de Deus, né? Que vocês se perdoem, peçam perdão, né? Marido e mulher se brigaram em casa, se perdoem, peçam perdão um ao outro. Irmãos de sangue brigaram, peçam perdão. Pais e filhos brigaram um com o outro, peçam perdão, se perdoem, né? A gente precisa fazer isso. Neste texto, Paulo falou claramente que os irmãos deveriam se examinar e a gente precisa fazer esse exame, né? A gente precisa consertar coisas com os irmãos, se a gente tem coisas para consertar. Também devemos pedir perdão a Deus, né? De qualquer pecado, porque precisamos, né, ser justificados pelo sangue de Jesus. E aí a gente deve participar, porque assim não participar da ceia é menosprezar isso que é tão precioso, que é uma ordenança de Jesus. Lá no tempo em que Deus estabeleceu a Páscoa, Deus disse que ninguém deveria deixar de participar da Páscoa. Se alguém deixasse de participar, a pessoa estaria negligenciando uma ordem de Deus
a ceia, não deixe de participar da ceia. A não ser que haja um motivo de força maior, mas no dia que tiver ceia, esteja presente, né? Participe, desfrute dessa bênção, desse banquete espiritual que Deus preparou para nós, né? Última coisa que eu gostaria de ver, que no decorrer aqui estamos falando de algumas perguntas, né, que eu queria responder aqui. Primeira coisa, o que é a ceia, né? Então nós vimos que a ceia ela fala do sacrifício de Cristo por nós e fala da unidade da igreja, né? E aí o significado da ceia também, que é isso, né? Falei sobre o que nos impede de receber as bênçãos quando participamos da ceia do Senhor. E por último eu quero ver quais os benefícios que a ceia do Senhor traz para a nossa vida, né? Quando nós participamos da ceia do Senhor, recebemos a vida de Cristo, recebemos saúde para o nosso corpo, nossa alma e espírito. No texto de 1 Coríntios 11, que acabamos de ler, Paulo afirma que os que participam da ceia, sem discernir o corpo de Cristo, podem ficar fracos, doentes ou até morrer. Então nós podemos entender que se participamos da ceia, discernindo o corpo, ou seja, se temos uma vida de aliança, de comunhão, de relacionamento, de sujeição, quando nós participamos da ceia, nós recebemos vida em abundância, né? Saúde para o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma. Nós somos fortalecidos, né? Inclusive, eu tenho muitos testemunhos, mas eu quero falar de um deles. Quando eu era adolescente, lá por volta dos meus 14 para 15 anos, eu tive uma adolescência assim muito conturbada, muitas doenças, né? E eu tinha infecções de garganta recorrentes, muitas vezes, eram direto assim. Além disso, eu tinha um protozoário chamado Giardia, que causava diarreias, era constante isso aí. E eu vivia doente, então já não aguentava mais. E ficava orando: Deus, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Na época eu usava uma expressão que a gente ouvia o pastor pregando: eu quero saúde divina, né? E eu ficava orando: Deus, me dá saúde divina, me dá saúde divina. E eu participava da ceia, crendo que eu ia receber. E aí, num determinado dia, quando eu participei da ceia, eu senti o poder de Deus operando no meu corpo, né? E de lá para cá, vejam que eu já vou fazer 59 anos, né? Eu nunca mais tive uma infecção de garganta, né? E aquele protozoário que estava no meu organismo, ele desapareceu. E nos exames de sangue que eu fiz a partir daí, nunca mais deu nada, protozoário nenhum tipo de verminose, nenhum problema. Então o Senhor me deu saúde, a saúde que eu pedi, Ele me deu, né? Eu recebi isso através da ceia. Então, a gente pode ser curado, a gente pode ser curado e será fortalecido quando a gente participa desse momento. Mas precisamos participar conscientes de que não é só esse momento aqui, é toda a nossa vida. A ceia é o próprio Jesus e a ceia é a nossa vida de comunhão. Então, vive em comunhão, desfrute de Jesus, tenha comunhão com Ele, tenha comunhão com essa família maravilhosa que é a igreja, para que você desfrute destas bênçãos ao participar da ceia. Esse momento de celebração e essa festa espiritual precisa ser valorizada por nós, né? Precisamos estar aqui sempre que houver a ceia, né? No tempo em que Deus mandou o povo celebrar a Páscoa, ninguém podia deixar de participar, como eu falei, para que a pessoa não fosse considerada como que estava desprezando a Páscoa, né? Então, da mesma maneira, não podemos deixar de considerar a ceia participando dela. Quanto à periodicidade, é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Por que a gente celebra a ceia uma vez por mês, né? É só um costume, é uma tradição, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. A Bíblia não fala de faça a ceia uma vez por mês, no primeiro domingo, né? Jesus falou assim: todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Então, se fala de todas as vezes, tantas quantas vezes fizermos, vai ser maravilhoso. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Glória a Deus. Então, não precisa a gente ficar restrito somente a uma ceia na reunião geral. A gente sempre tem falado para os grupos caseiros fazerem a ceia também na reunião do grupo. As famílias precisam celebrar a ceia em casa, né?
Mas assim, talvez alguém assim, mas eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho, então junta com outro irmão, 2 ou 3, né? Faz a ceia. A ceia não é para ser celebrada por um pastor, não. Assim como o batismo não é pastor que batiza, não. Discípulos de Jesus batizam outro discípulo, né? Então, discípulos de Jesus que se reúnem precisam celebrar a ceia do Senhor, né? Então, não ficamos restritos somente à ceia na reunião geral, grupo caseiro, da família, né? Os amigos que andam juntos, celebrem a ceia do Senhor. É maravilhoso isso. Por isso que em 1 Coríntios 11:26 fala assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus, coisa maravilhosa. O Senhor, Ele nos deu uma maneira de nos alimentarmos dele, de lembrarmos de tudo que Ele fez por nós, né? Quando comemos a ceia, comemos o pão e bebemos o cálice, a gente tem eterna gratidão no nosso coração. O Cordeiro de Deus foi sacrificado em meu lugar. O seu corpo foi moído para que nós fôssemos unidos em um só corpo. Então não há lugar para inimizade no corpo de Cristo. A inimizade foi destruída na cruz por Jesus, né? Hoje há lugar para amor, compreensão, né? Serviço, dedicação. Só há lugar para isso no corpo de Cristo. Não há lugar para ódio, não há lugar para rancor, não há lugar para falta de perdão. Inclusive, assim, sobre essa questão de falta de perdão, isso é muito sério, que lá em Efésios 4 diz assim, se eu não me engano, versículo 31, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Aí alguém podia perguntar assim: mas é possível a gente ficar irado e não pecar? Não é possível. Porque no momento que a gente fica irado, já está pecando. O único que fica irado e não peca é Deus. Deus tem uma ira contra o pecado. Esse versículo de Efésios 4, ele tem uma referência lá no Salmo, acho que é Salmo 3, que fala assim: consultai o vosso coração no travesseiro e calai-vos. Então, o que significa irai-vos e não pequeis? É no momento que a ira tentar dominar seu coração, faça um exame, né? Se consulte no travesseiro, vá orar: Deus, limpa meu coração. Porque assim você só pode, inclusive, conversar com alguém que pecou contra você depois que você já tiver resolvido aqui dentro. Porque se você não resolver no seu coração, na hora que você for conversar com a pessoa que pecou contra você, você vai fazer acusações: olha, você fez isso, você fez aquilo, a outra pessoa vai se defender, mas também. E aí os dois não vão se reconciliar, não vai haver paz, né? Aí vai haver somente justificativas e um acusando o outro, e não é isso que Deus quer. Então, primeiro, consulte o seu coração, né? Não deixe o sol se pôr, né? Resolva, peça perdão a Deus, peça que Ele limpe seu coração. Aí depois que você está em paz, você vai lá e se reconcilia, conversa. Inclusive, assim, quando a gente fica irado, quando Ele diz assim: não irai-vos, não pequeis, não se põe sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Então, ficar irado é como se você estivesse abrindo uma brecha e convidando o diabo para entrar, para ficar, né, do lado. Não pode, a gente convida quem para ficar com a gente, é o Espírito Santo, é Jesus, não é o diabo, né? Então, não podemos ficar irados. Se a ira tentar dominar seu coração, peça perdão a Deus, peça socorro, peça ajuda aos irmãos, mas não dê lugar à ira, né? E viva em amor, viva em paz. Amém, queridos? Vamos ter um tempo de oração e a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Amém? Aí mesmo que você está, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Comece a orar ao Senhor.